Bruno, do canal Corredores. Ele atualmente está morando na Itália e vai trazer para a gente mais ou menos como é que está o quadro atual na Itália e o que a gente pode esperar aqui do Brasil, né? Já que a Itália está tendo todos os processos um pouco antes que o Brasil, então a gente pode usar, de certa forma, embora que as populações sejam diferentes, a gente pode usar como um parâmetro para a gente avaliar como é que talvez seja aqui. E aí, Brunão, tudo bem? Boa tarde, agora tarde na Itália. Aqui, boa tarde, bom dia para vocês aí, ou boa noite, boa tarde, né? Vamos ver quando que o pessoal vai estar vendo esse vídeo aí. Mas obrigado pelo convite aí e vamos ver o que eu consigo explicar e dar minha perspectiva aí do que aconteceu e está acontecendo aqui. Tu mora onde aí na Itália, Bruno? Eu moro na cidade de Lucca. Ela fica um pouco entre o centro e o norte da Itália, perto de Florença, perto de Pisa. É uma cidade pequena, média aqui, né? Para os padrões da Itália, ela acaba sendo média, né? Porque não tem cidades muito grandes aqui, né? Ela tem 80 mil habitantes. E não fica tão perto o foco foi a Lombardia, né? Aqui na Itália. Tanto que a preocupação deles sempre foi a Lombardia. Milão, né, que é o centro da capital da Lombardia, lá fica uns 350 quilômetros daqui, para o norte. Então, não é tão perto. Você deve ter acompanhado aí as notícias e, claro, está vivendo aí e acompanha o dia a dia dos italianos, tudo. Então, vamos ter uma conversa sobre como o povo italiano viveu essa pandemia. Assim, no seu ponto de vista, você que viveu esse momento aí e mais ou menos viu como se passou, como passava na TV, como é que o povo respondia. Como é que foi essa vivência aí da pandemia? Eu acho que eles foram muito pegos de surpresa aqui, para ser bem sincero, porque em fevereiro, né, quando ainda estava crescendo, né, e já tinha bastante casos na China, né, a gente já tinha um noticiário muito grande, né, sobre a doença, e já tinha alguns casos aqui na Itália, né, mas o pessoal meio que ignorava. Eu cheguei a ver até alguns canais de YouTube, o pessoal de Milão mesmo, meio que, sabe, não colocando a importância necessária para a doença. Isso lá para fevereiro, né? Fala assim, não, aqui tá tudo bem, e até tirando sarro de quem já estava de máscara andando na rua, né, em fevereiro, quando não era obrigatório, não tinha tido lockdown ainda. Então eu acho que quando começou a aumentar muito rápido os casos, o pessoal foi pego um pouco de surpresa, tanto que foi repentina, assim, né, a subida, questão de 1, 2 semanas, assim, subiu muitos casos e teve o fechamento, né, então eu acho que esse susto que deu na população fez com que o pessoal respeitasse um pouco, respeitar bastante desde o início, assim, eu senti que teve uma colaboração e um pouco de senso de responsabilidade, assim. Claro que teve muito controle também, você tinha que sair com um documento, você tinha que sair com uma certificação, teve controle da polícia também, né? Porque italiano é um pouco igual ao brasileiro, assim, né? Se tem uma brechinha, vai dar um jeitinho, né? Ele Então, dá um jeitinho, né? Dá um jeitinho, né? O jeitinho brasileiro aí, né? Eles chamam de alla italiana aqui, né? Que é a mesma coisa, né? Então eu acho que esse susto, né, que deu de início, mas claro que o reforço de polícia, o reforço de fiscalização mesmo, fez com que o pessoal se contesse bastante no começo. Achou E nesse bastante coisa início mesmo. aí, você estava treinando, estava correndo, nesse momento do pico, eles evitaram mesmo a corrida, ou você estava só em casa mesmo esperando o tempo passar? Não, eles, assim, em Milão e na Lombardia, né, nunca foi proibido correr, na verdade, né, você chegou um tempo, eu até vou chegar lá na frente, esse fechamento aconteceu em 2 etapas, né, então teve o primeiro ali, que você teve algumas restrições, deu 2 semanas e aumentaram as restrições, né, e quando chegou no pico da restrição, ele não proibia você de correr.
ou de treinar, mas ele falava que você tinha que fazer esse treino no entorno da sua residência, né? Sempre sozinho. Na Lombardia, eu acredito que tenha uma ou outra particularidade, alguma regra a mais e tal, porque eu tenho um amigo que mora lá e me falou que lá ele não podia mesmo, né? Mas eu tô falando da minha realidade aqui na Toscana, como que foi. Então, assim, você poderia fazer exercícios em torno da residência, da sua própria residência, sozinho. Eles até falavam para você, se você treina 1h30, treine 1 hora, treine menos, né? Justamente para evitar de sair. Mas nunca foi proibido, literalmente, falou assim, você não pode sair correr, você não pode sair treinar. E agora a gente vê que ainda tem mortes, claro, porém já está se havendo uma reabertura. É o que eu tento explicar para o pessoal, que geralmente quem se contamina, ele não morre em um dia, ele morre com alguns dias de hospitalização e tal. Isso pode variar de 1 semana a 2 a 3, depende das infecções que tiverem no hospital. Então, apesar de estarem havendo mortes, já está havendo uma reabertura, né? Como é que está sendo essa reabertura aí na Itália? Eles mudaram algumas coisas, né? Reabriram agora no dia, se não me engano, no dia 18 agora de maio, né? Reabriram várias coisas, né? Então, reabriu loja, reabriu restaurante, alguns tipos de loja, reabriu o cabeleireiro, que ainda não tive o tempo de ir. Não corto cabelo Eu já desde fiz aqui fevereiro. em casa mesmo, meu amigo. Por isso que está Desde baixinho fevereiro que assim, eu tá isso passei a aqui. máquina aí. Já tá complicado aqui, porque aqui já tá calor, né? E esse cabelão aqui já tá quente demais. Mas assim, eles colocaram várias regras, né, de distância. Então, restaurante, eles tiveram que readequar todas as mesas. Então, tem um monte de regrinha para seguir, né? Eles reabriram os parques para você poder praticar exercício, para você poder caminhar, mas sempre você tem que usar a máscara, né? Para você fazer exercício, não é obrigado a usar máscara, ao contrário do Brasil, pelo menos em São Paulo, ali, os amigos falam que você é obrigado a usar máscara para fazer, inclusive, exercício. Aqui não, desde que você esteja sozinho, né? Se você tiver, por exemplo, eu quero sair correr com os meus amigos, se você tiver os 3 correndo juntos, você pode, desde que os 3 com a máscara, né? E evitar aglomerações e tudo mais, isso continua. Mas, assim, o que a gente vê na prática, pelo menos aqui, né, em Lucca, que assim, o pessoal reabriu, né? Então o parque, aqui tem um parque muito legal aqui, que é em torno de uma muralha antiga que tem aqui. Então, e você vê todo mundo saindo agora. Então, o pessoal ficou um pouco mais relaxado, né, de sair. Muita gente, eu diria que 50% está de máscara, 50% não. Um monte de gente com máscara aqui embaixo, que é a mesma coisa que está sem, né? Que é pior do que estar sem máscara. Eu já disse isso a muita gente. Você deixa a máscara embaixo, aí o que acontece? O vírus bate e fica na máscara e você expira ele para cima. Aspira ele, exato. É verdade. Vira um vetor ali, né? Isso. E assim, então, mesmo assim, mesmo com essas saídas, né, tem até alguns casos de notícia que o pessoal está se encontrando, acho que em Milão tem uma galerinha que está se encontrando e meio que não respeitando essas especificidades da reabertura, sabe? De usar máscara, de não aglomerar. Então, tá tendo um certo abuso, mas ao mesmo tempo os casos, né? A teimosia humana, não adianta, não é brasileiro, não é italiano, não é nada. Você é ser humano, né? Só que mesmo assim, acompanhando os dados, acompanhando os casos aqui, tem pouquíssimos casos novos, muito menos, realmente, a curva está realmente caindo. Né? Então, eles estão vendo isso como algo positivo, mesmo que eles estejam com atenção nessas situações, assim, eles ficam de olho e sai notícia em jornal que eles não vão tolerar e tal, porque eles não querem, na verdade, qual que é a ideia? Assim, agora o verão, a primavera, para os italianos é muito importante, porque fica um tempo longo de inverno, né? Então eles querem sair de casa, agora que tá sol, passear e tudo, e eles tiveram esse sacrifício por 2 meses, né? Nós tivemos, né? E fala assim, a gente não vai botar tudo a perder por conta de meia dúzia de gente que não respeita. Então eles estão bem em cima disso daí. Você que vive essa realidade da Itália, tem contato com seus amigos no Brasil, toda semana está aqui fazendo live, conversando com o pessoal. Quais as semelhanças e diferenças assim básicas que
você acha que existe na evolução da doença no Brasil e da Itália? Enquanto você estiver falando, eu vou botar o gráfico para a gente discutir aí. Uhum. É assim, no círculo de amigos que eu tenho, né, a gente vê bastante o pessoal respeitando quarentena, respeitando as regras, né, a grande maioria, né, e acho que isso é importante e é o que a maioria aqui fez na época da quarentena mais severa, vamos dizer assim, né. Isso. Então, assim, eu estou falando do meu círculo de amigos e também da realidade que eu vivo aqui, né, na cidade que eu tô. Uhum. Mas o que a gente vê no Brasil também é que é muito extremo, né? Então você tem uma população de baixa renda que muitas vezes não consegue fazer a quarentena, né? É. Não tem nem a possibilidade de fazer, nem que queira fazer, Já se aglomera em não casa consegue mesmo, fazer. né? Exatamente. Então acho que a grande diferença é essa. A gente não consegue no Brasil uma quarentena tão bem feita, por conta dessa diversidade de população, diversidade de estilos de vida e tudo, né? Aqui é um pouco mais homogêneo, né? Então a gente acaba conseguindo mais essa quarentena fechada mesmo, né? Evolução das Uhum, mortes na Itália e a evolução das mortes no Brasil. Esses pontos tracejados são pontos ainda que ainda não aconteceram, né? São previsões, segundo a uhum, evolução. Você nota que no início a pandemia na Itália ela subiu muito mais rapidamente as mortes. Eu acho que eles foram pegos assim exatamente de surpresa, como você falou, né? Já o sim, Brasil ele manteve uma curva levemente achatada. Porque já desde o início houve aquele negócio de fazer o distanciamento social e tal. Mas a gente vê que existe uma diferença mais ou menos das mortes do Brasil para a Itália de algumas semanas. Então a gente pode esperar que essa situação na Itália seja a nossa situação mais na frente, né? Inclusive sim. o pico de mortes estimado, assim, pelos dados atuais, né, está no fim de junho. Fim de junho aqui está estimado. Eu lancei o vídeo agora há pouco, tá até aí no canal. Vou botar o card aí para a gente ver. Vai estar até aí no canal que diz que as mortes aqui podem beirar 1.700, 1.800, se não for feito nada. Claro que estão sendo tomadas medidas, né? Uhum. Mas você acha que é mais ou menos isso mesmo? Acha que a gente vai cair como na Itália? Ou você acha que aqui no Brasil vai ser muito diferente devido ao aspecto populacional? O que é que você pensa aí? Quais são suas esperanças aí para a gente? Vou até botar aqui. Quais suas esperanças futuras, tanto da evolução aí na Itália, que é onde você vive, como da evolução aqui no Brasil, que é onde estão seus amigos, família, tudo, e que você também quer que dê tudo certo? Sim, com certeza. O que eu acho que aconteceu aqui na Itália também, logo de início, além do pessoal ter sido pego de surpresa, e a gente via muita notícia de hospital super sobrecarregado, né? Então, eles foram pegos de surpresa, assim, não tinha hospital de campanha pronto, não tinha nada, eles tiveram que fazer tudo conforme a doença ia avançando, né? Então, por isso que não teve como cuidar de todo mundo logo no início, por isso que morreu tanta gente logo no início, né? Por isso que teve essa curva, Uhum. ela subiu muito rápido, né? Subiu E uma muito coisa, rápido. Você né, vê que é um subiu, pico lá em cima e de repente é, é que começa a cair. de repente começa a cair. E uma coisa que eu li aqui também é que o protocolo de tratamento deles, logo no início, ele estava um pouco errado, né? Tanto que se você vê a curva da Uhum. Alemanha, por exemplo, a Alemanha teve muito menos mortes, né? Teve tantos casos quanto, né? Mas o número de mortes é bem Uhum. menor. Então falaram que o protocolo de atendimento e de tratamento deles estava um pouco errado no começo e depois eles acertaram isso daí, né? E E uma você coisa que vê eu que acho que o Brasil, os profissionais do Brasil, né, eles tiveram antes essas informações que vieram daí, de tipo da Europa. exatamente, Então, isso facilitou que a gente começasse com um protocolo assim melhorado. Ainda não considero bom, até porque todo mundo está aprendendo e cada semana muda muito o quadro, né? Mas bem melhor do que os médicos da Itália realmente foram pegos assim de sopetão mesmo, de extrema surpresa. sim, já agora pelo menos acho que essas semanas, um mês aí de diferença, né? Eu acho que deu
para ter um aprendizado aqui e esse aprendizado ser exportado para o resto do mundo, né? Tanto daqui, da China, veio bastante tratamento que eles estavam fazendo também, né? Então, enfim, isso foi uma vantagem do vírus ter demorado um pouco mais para chegar aí, né? E o que é que você está esperando aí da evolução da doença? Você acha que vai dar para ter corridas esse ano? Essa agora é no achômetro, né? Porque não dá para a gente cravar. Aqui no Brasil, a expectativa por esses dados que a gente está buscando e está vendo nas universidades do mundo é que em setembro o negócio volte mesmo para valer. Então, até provavelmente corridas, tudo. Agora, sempre tem aqueles que não acreditam, que só quando tiver vacina. Você acha que vai ter condições de correr? Já tem corridas aí na Itália sendo programadas? Você tem visto alguma coisa? Assim, uma corrida que eu tô de olho, na verdade, que eu fiz o ano passado, foi a maratona de Florença, né? E ela é em Uhum. novembro. Você entra no site, ela ainda está ativa, ela ainda está aberta, inscrições abertas, tudo normal. Né? Eles não falam em cancelamento, inclusive o discurso deles é de esperança, mesmo que até lá esteja tudo certo para acontecer. Né? Agora, nesse momento, houve alguma corrida que você tenha notícia ou ainda estão segurando? Não, até agora não pode, é proibido eventos de massa. Assim, falando de provas e as coisas que a gente gosta, né? Eu acho assim que as provas grandes internacionais, eu acho que não vão rolar. As provas que atraem muito público de fora, né? Muito público, né? Muito É, difícil. Eu até estava eu, conversando com o pessoal que eu acho que as provas de trail run, que acontece em montanha, que acontece no interior, que há um distanciamento maior, acho que elas vão ter uma leve vantagem nesse reinício, né? Porque é, vai ser mais fácil separar, a quantidade de pessoas é menor, mas as grandes provas de rua, as grandes maratonas, e a gente fala aí já da maratona do Rio de Janeiro, de São Paulo, e de Brasília, vai ter que ser feito um esquema muito, muito bem feito para que essas provas possam acontecer, né? sim, porque atrai muita gente de fora, né? Então eu acho assim, qualquer prova que vá atrair muita gente que não é da região sofre esse risco, né? Porque talvez ainda esteja restrição de viagem. Pode ser que dentro da sua própria região você possa locomover, já esteja tudo controlado, mas a restrição de viagens ainda pode estar acontecendo, né? Porque se não tiver uma vacina, se tiver um tratamento, uma coisa, uma luz no fim do túnel aí, é difícil que eles queiram que as pessoas se misturem tudo de novo, né? Não tão livremente quanto a É gente verdade. gostaria, né? Eu acho que eu li uma notícia de uma vacina aí que estão desenvolvendo para setembro, que a Universidade de Oxford lá está estudando, que os testes são promissores, mas eu acho que é muito cedo, né? A gente sabendo e lendo um pouco como Daí funciona, é em muito cedo, né? setembro, você daqui que vem a bater em grande escala na população é fim de ano, é o que a gente realmente acha que, no mínimo, até o fim do ano para ter uma vacina. Muito obrigado pelo seu depoimento aqui para a gente. É importante para a gente ter o depoimento de uma pessoa que vive a corrida, que mora aí na Itália, exatamente por isso, pelo que eu falei. A Itália, as coisas estão acontecendo um pouco antes do que vão acontecer no Brasil. Então, se existe uma reabertura aí, a gente está num momento de pico aqui, um momento de muitos casos, e assim, se prevê o pico para o fim desse mês, ainda nem fim de mês está dia 23, né? Hoje, 24. 24, né? Então, exato. Então, se o pico é para a semana que vem, meu amigo, e a gente está no desespero, é complicado. Na hora que você está no pico, você não vislumbra uma esperança boa para o futuro. E Uhum, é isso que eu tento bater junto com o pessoal que, calma, vocês estão pensando como pessoas que estão no meio do olho do furacão. A pessoa que está no olho do furacão, ela só pensa que vai acontecer uma desgraça. Ela não pensa que vai sair do olho do furacão. Não pensa, o furacão está se movendo. Então, o objetivo da gente é dar esperança para essas pessoas, para elas saberem que existem lugares no mundo que estão superando essa pandemia, e aqui no Brasil a gente vai superar também. Agora, claro, precisa vai, com certeza. todos se juntar e fazer sua parte, né? Eu acho que
parte muito da conscientização, essa previsão de muitas mortes que tem até agosto, eu espero que não se concretize. Muita gente já me elogiou muito, elogiou assim no sentido ruim, né? Dizendo, não sei o quê, pô, como é que você fala isso? Você está fazendo desespero na população. Não, pessoal. Imagina que você chega no cardiologista e ele diz, olha, sua pressão está muito alta. Se você não tomar o remédio, você vai morrer. É o que eu estou fazendo. Olhe, Sim. as coisas estão nesse ponto. Se a gente não fizer nada, vai caminhar para essa quantidade de mortes. Eu acho que não é o momento de passar a mão na Mas se a cabeça gente agora, acho, né? fizer, aí claro. Aí o médico vai dizer, não, mas se você tomar o remédio de maneira adequada, você não vai morrer, pelo menos não agora disso aí. É a mesma coisa que eu estou dizendo, essas mortes podem ser evitadas. Agora a gente tem que tomar atitude, não pode esconder, não pode dizer, só dar mensagem bonitinha, calma pessoal, tudo vai passar, tudo tá bem. Aí o cara não se ajeita, o cara não bota máscara, o cara não respeita o distanciamento, o cara não faz o lockdown e fica esperando que caiam rosas do céu. Não é assim. Existe uma previsão, a previsão é triste de muitas mortes, a gente está em pouco mais de 20 mil mortes, imagine chegar a 150 mil. Eu nem quero pensar nesse caso, eu já tenho colegas que faleceram, pessoas que eram próximas minhas, pessoas da família que já adoeceram, então eu não quero que isso aconteça. Então, cabe a nós que temos assim o contato com as redes sociais a estar alertando essas pessoas para que a gente consiga quebrar isso aí, né? Para a gente consiga que essa. Eu vou ficar super feliz chegar em agosto e mandar uma mensagem no vídeo dizendo: tá vendo que não teve essa quantidade de mortes? Eu vou ficar Sim. super feliz. Eu vou dizer, graças a Deus que não teve. Eu não estou torcendo para dar errado, não. Eu estou torcendo para dar certo e alertando a população. Então, muito obrigado, Bruno. Seu depoimento muito importante para a gente. E um abraço para você. Continue aí bem. Boas corridas. Se Deus quiser, a maratona de Florença vai acontecer. E assim como eu penso das minhas corridas, as minhas de corridas todas adiadas para o segundo semestre, está uma loucura, Sim. mas se Deus quiser vai dar tudo certo, viu? Não, legal. Obrigado mesmo pelo convite aí, eu poder compartilhar um Um pouco abração, da experiência aí para vocês. pois, cara, muito obrigado e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau, pessoal. Se cuidem.